comentei, olha, a síntese dela pode ser feita por duas formas diferentes. Mas agora não vai dar tempo. Na próxima aula a gente vai ver a nossa retrossíntese, a síntese, e depois a gente vê a síntese e a retrossíntese que tem aí no livro. Foi até aqui mesmo que eu fui, até o final da página 75. Bom, acho Eu que lembro que foi. o senhor parou falando referente às quais quebras que iam ter. Isso, mas não cheguei a mostrar, né? Não, não. Eu só comentei. Que até a Joana falou, não pode quebrar as duas, senão vai virar água. É isso aí. Então, vou mudar aqui da apostila para retrossíntese das oxazolide e nodiones. Mudou aí a página para vocês? Mudou. Então, é o seguinte, né? Vamos fazer um comparativo com as idantoínas, que foi a última retrossíntese que a gente viu na aula passada. Qual que é a diferença das oxazolide e nodionas para as idantoínas? Está aqui, ó. É no grupo X, né? Aqui nas oxazolidinodionas tem um oxigênio. E nas idantoínas nós tínhamos um nitrogênio. Tá? Lá nas idantoínas, aqui onde tinha o nitrogênio, né, era um NH, nós quebramos as duas ligações ao lado do nitrogênio, à esquerda e abaixo. Né? E aquele nitrogênio virou amônia. Vou fazer o seguinte, vou abrir também aquela, vai. Espera aí que eu estou abrindo aqui, é mais fácil. Mudou aí para idantoínas? Sim, professor, mudou. Olha só, então tá aí, ó. Nas idantoínas, nós pudemos quebrar as duas ligações entre carbono e nitrogênio. E após as quebras, né, as desconexões, esse NH virou NH3. E aí eu me lembro que eu perguntei na aula da semana passada, né, antes da gente terminar. Então, das oxazolidinodianas vai ser idêntico? A gente vai quebrar nos mesmos pontos que a gente quebrou nas idantoínas? Não. Parecido. Por quê? Porque se nós quebrarmos aqui dos dois lados do oxigênio, esse oxigênio vai virar água. Como é que a água vai reagir com as moléculas orgânicas? Não vai. Então a gente não podia fazer essas duas quebras. Então vamos lá. Vamos começar aqui por baixo. Ó. Aqui embaixo, eu não fiz nada de diferente em relação às idantoínas. Então aqui eu mostro a quebra de três ligações carbono-nitrogênio. Afinal, é o carbono e um átomo diferente de carbono. E esse nitrogênio vai virar amônia, né? Vai virar esse equivalente número 2 aqui. Tá? Agora, a pergunta que eu tenho é a seguinte. Aqui em cima, fora do retângulo azul, eu mostrei que a quebra da ligação carbono-oxigênio é aqui do lado, né? Aqui na direita. E aqui em cima não. Aqui em cima a gente não mexe. Então, esse oxigênio vai ficar ligado a esse carbono terciário aqui. Né? Que nem vocês estão vendo aqui no equivalente número 1. Ele vai virar OH. Eu poderia ter feito o contrário? Minha pergunta é: eu poderia quebrar essa ligação carbono-oxigênio e aí eu não quebraria essa aqui do lado? Gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham. Se também daria certo, né? Ou seja, tanto faz quebrar uma ou a outra, ou se essa que eu fiz é melhor que a outra não daria certo. Queria que vocês me dissessem o que vocês acham. Poder fazer a quebra até poderia, só que o produto resultante seria um ácido carboxílico de baixa reatividade. Exatamente. É esse o ponto. Quebrando aqui onde eu quebrei, Guilherme, olha só. Aqui ficou OH, né? Então, aqui o que eu tenho? Que função orgânica é essa aqui em azul? É um álcool. É um álcool. E aqui, o que eu fiz aqui? Formou fosgênio. O fogênio. E não deixa de ser um cloreto de ácido, né? Com outro cloro, um fogênio. Se eu tivesse invertido, né? Feito a quebra aqui em cima, ia acontecer exatamente o que você falou. Quem é que a gente teria que ter ligado nesse carbono? Se tivesse quebrado ali, onde está em azul.
eu teria que ligar um halogênio, né? Um bromo, um iodo. E do outro lado, né, esse oxigênio ficaria preso no grupo C dupla O. Isso viraria um ácido carboxílico. E aí, é só você olhar esse equivalente número 3, tira um dos cloros e põe o OH no lugar dele. Ou seja, onde tem o cloro, ele reage facilmente. Onde tem o OH, você não vai conseguir fazer essa reação. O ácido carboxílico, ele não vai fazer essa substituição. Não tem como fazer isso. Então, significa que não é possível você fazer a quebra do jeito oposto, né? Você fazer a quebra aqui. Não vai dar certo. Na hora de você tentar fazer a síntese, você não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, não tem outra opção. A opção certa, né? Pensando aqui no oxigênio, é quebrar essa ligaçãozinha aqui que está no lado direito, tá? Entre o oxigênio e o C dupla O. Aí dá certo. Essa que está em azul, mantém ela aí, tá? Então, a gente fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4 desconexões, obtendo-se 4 equivalentes sintéticos, tá? Ficou muito diferente das idantoínas? Não. A diferença é que para as idantoínas, aqui a gente teria um halogênio e teria um NH3 a mais aqui em cima. Não é muito diferente, não. Tá? É pouca coisa que muda. Afinal, idantoínas, oxazolidinodionas e os outros dois que a gente vai ver ainda, hoje não, né? Mas os outros dois que ainda faltam, succinimidas e aciureídas, são compostos bem semelhantes. Ou seja, a retrossíntese não pode mudar tanta coisa assim, né? Então tá. Retomando aquilo que a gente já falou em outras aulas. Entre nitrogênio e carbono, o nitrogênio é mais eletronegativo, né? Eu coloquei aí, ó, delta menos. E estes 3 carbonos que estão ligados ao nitrogênio, eu escrevi delta mais. Portanto, toda vez que a gente quebra uma ligação entre carbono e nitrogênio, se o nitrogênio é mais eletronegativo, quem é que a gente vai ligar no nitrogênio? Hidrogênio. Hidrogênio, né? Como ele é o mais eletronegativo, põe H. Então, esse nitrogênio, né? Nós quebramos aqui 3 ligações, portanto, é necessário colocar 3 hidrogênios, né? Coloquei já em vermelho aí para ficar destacado. E aqui, nesse CH3, quais são as opções? Quem que a gente pode colocar nesse CH3? Algum halogênio. Um halogênio, né? Cloro, bromo ou iodo. Ótimo. Nesse carbono, C dupla O, e nesse aqui também, C dupla O. Quem que a gente pode ligar? Cloro ou bromo. Apenas cloro ou bromo, né? A gente não tem o iodeto de ácido. Então, cloro ou bromo. E aqui? Aqui nós quebramos uma ligação oxigênio-carbono. No carbono você já viu, foi colocado cloro. E aqui nesse oxigênio? Aqui em cima, onde quebrou a ligação. Se ele é mais eletronegativo que o carbono, né? Delta menos nele, delta mais no carbono. Se ele é mais eletronegativo, quem é que eu preciso ligar aqui? O hidrogênio. Obrigatoriamente o hidrogênio. Tá? Aqui nesse equivalente número 3, né? Como isso já está pronto desde o ano passado, eu coloquei cloro e cloro. Mas o Guilherme pesquisou durante a aula da semana passada, né? Depois ele me informou que tem o composto semelhante com bromo e bromo, né? O dibromo-fosgênio, que eu nunca colocava porque eu não sabia se ele existia na prática. Então, o Guilherme já achou, existe. Então, mesmo que não existisse, né? No papel você poderia colocar, eu aceitaria. Tá? Mas, melhor ainda que ele existe na prática. Então, aqui onde está cloro e cloro, a gente também poderia ter colocado bromo e bromo. Bom, então, tá aí a retrossíntese das oxazolidinodionas. Lembrando que todas as oxazolidinodionas têm essa estrutura em comum, né? O que muda de uma para outra é apenas os grupos R, R1 e R2, tá? Lembram que tudo isso que eu coloco em vermelho, isso aqui vai ter que aparecer no subproduto da reação? Então, nos subprodutos, a gente vai ter que encontrar 4 hidrogênios, um bromo, um iodo e 2 cloros.
né? E aí tem que ver se essa conta vai bater. E aí, antes de eu descer a página, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha aqui, dessem uma pensada e me dissessem qual é a ordem que a gente vai fazer a síntese agora, né? Lembrando que retrossíntese não tem uma ordem certa, mas síntese tem. E uma outra pergunta que eu já fiz semana passada, por que o nome desse composto é trimetadiona mesmo? 3-metil, professor. Porque tem 3 grupos metila, né? E o final, né, o sufixo diona, indica que ele faz parte das oxazolidinodionas, né? É isso aí. Então, um minutinho aí para vocês pensarem qual vai ser a melhor ordem para a gente fazer essas reações. Lembrem-se que vocês, quando fazem uma reação, formam um novo composto. Tem que lembrar da reatividade dele para ele poder reagir na etapa seguinte, né? Tem que sempre pensar nisso. Dini, seria, acho que a primeira parte da reação poderia ser 4 e 2? Poderia ou deveria, Guilherme? O que você me diz? Não, eu tava pensando justamente porque aí Qual formaria... seria a outra opção? Vamos pensar de um outro jeito. Se não começar com 4 e 2, qual seria a sua outra proposta? No caso, eu até pensei que poderia ser 1 e 2, mas formaria uma amida. Isso, então você já matou. Você mesmo já matou a resposta. Se você começar por 1 e 2, vai sair HBr, né? E vai formar C dupla NH2, né? Sai esse HBr aqui. Sai esse HBr. O nitrogênio se liga ao carbono, fica C dupla NH2, forma uma amida. E a amida é um bom reagente ou é um mau reagente? É um mau reagente. Péssimo, né? Uhum. Se você fizer isso primeiro, Guilherme, depois você não consegue colocar o grupo metila naquele nitrogênio. Não tem como você fazer isso depois. Então você já matou. Bom, se eu não posso formar amida primeiro, a opção que sobra é formar amina. Então tá certo a sua resposta. Então aqui não é pode, é deve. Né? Você deve começar reagindo 1 com 4. Por quê? O que vai sobrar dessa reação de 1 com 4? Vai formar uma amina primária. Vai formar uma amina primária e vai sair HI, não é isso? Isso. E aminas são bastante reativas, né? Uhum. E aí depois você dá continuidade às outras etapas da síntese. Ótimo. Outra pergunta, antes de eu mostrar ali embaixo. Destes 4 equivalentes, qual que a gente vai deixar para usar por último e por quê? Isso eu falei semana passada, me lembro. Seria o fosgênio de novo? O fosgênio de novo, exatamente. Ativo, né? O equivalente número 3, o fosgênio, ele é muito reativo. Então deixa ele para o final. Por quê? Porque no final você vai ter uma amida aqui. E aí a reatividade da molécula vai cair. Então você deixa esse mais reativo para entrar lá no final. Né? De modo com que você consiga formar, ciclizar o teu fármaco lá no final. Então ótimo, vamos dar uma olhada. Então vamos começar, 2 com 4, né? O que o Guilherme sugeriu. Então 2 com 4, forma aí uma amina primária e sobra HI. Tá? E aí, essa amina primária ainda tem 2 hidrogênios em vermelho, né? Bom, se o 3 tem que ficar por último, e você já usou o 2 e o 4, então agora não tem outra forma, é colocar o número 1. E quando você coloca o número 1, ó, pelo fato da amina ser bastante reativa, né, você consegue dar continuidade à síntese. Agora sim, Guilherme,
a amina que você formou na primeira etapa vai reagir com o brometo de ácido e vai formar a amida secundária, né? O nitrogênio está ligado a 2 grupos carbônicos. Então, você tem aí uma amida secundária. Ótimo. E aí só falta o 3. Aí eu vou falar, agora é fácil, é só colocar o 3. Mas, lembre-se de uma coisa. O equivalente número 3, ele reage 2 vezes, né? Ele tem que perder os 2 cloros. Ele se liga tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima. E aí a gente tem que ver a ordem certa, né? O que acontece primeiro, tá? Então, não vai achando que está tudo muito fácil. Então, saiu HI na primeira etapa, subproduto, e HBr na segunda, tá? E aí, por fim, a gente coloca o equivalente número 3, o fogênio, né? Que é cloro de um lado, cloro do outro. Aí eu te pergunto, qual destes grupos vai reagir primeiro? Qual reage melhor com o fogênio? O grupo hidroxila, né? Que é um álcool, ou o grupo amida? Qual que reage melhor? Seria o hidroxila, né? A hidroxila, muito melhor do que o grupo amida, sem dúvida nenhuma. Então, descendo aqui um pouquinho, ó, colocou o equivalente número 3, primeiro reage o grupo hidroxila com fogênio, tá? E dessa primeira reação, né, que formou essa ligação aqui, sai HCl. E por último, a amida, né, que é um péssimo reagente, vai ciclizar, vai formar o anel aqui com o cloreto de ácido. Então, como a amida é ruim, mas o cloreto de ácido é muito reativo, você consegue fazer essa reação, tá? Agora, se você fizesse amida lá no começo, o problema não seria o fechamento do anel. Se fizesse amida logo na primeira etapa, o problema seria colocar esse CH3. É isso que vocês não conseguiriam fazer se tivesse errado a ordem, tá? E aí, por final, o NH da amida reage com o C do PLO e sai HCl. Tá? E aí, confere. Então, nos subprodutos tinham que aparecer 4 hidrogênios, um bromo, um iodo e 2 cloros. Confere, tem tudo isso aí nos subprodutos? Confere. Tem, né? Tá certinho. Então, ótimo. Então, a síntese feita passo a passo formou a trimetadiona e tudo aquilo que estava em vermelho apareceu lá nos subprodutos. Então, conferido, deu certo. Tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre a retrossíntese e a síntese das oxazolidinodionas? Acabou ficando um pouquinho mais simples que as idantoínas, né? Pouca coisa, mas um pouquinho mais simples. Alguma? Não? Então, vou voltar para a apostila. Tá? Então, eu me lembro que eu já tinha lido, né? Síntese, a trimetadiona pode ser sintetizada por 2 métodos. Estes são os métodos industriais. Né? Não preciso que vocês decorem, o que eu quero que vocês saibam fazer é esse que a gente acabou de ver. Que vocês fazem a retrossíntese e depois a síntese. Então, vou passar de página, tá aqui, ó. Um pouco diferente dos nossos, né? Então, no primeiro, ele usa aqui, ó. Parecido, né? Tem uma hidroxila, tem um álcool, e aqui tem um éster, que é menos reativo que um haleto de ácido. Aí ele reage com ureia. Só que essa reação com ureia não é muito simples, tem que aquecer, tem que usar uma base forte. Mas ele consegue ciclizar a molécula usando ureia. Tá? Ureia, que nem tem na farmácia de manipulação, que vocês usam para manipular creme. Tá? Então aqui, ó, é quase a trimetadiona, né? Só falta um grupo metila aqui. E aí esse eu acho que vocês não conhecem. Isso aqui eu acho que eu nunca mostrei para vocês. O que é Me2SO4? Se eu tirasse esse Me daqui e escrevesse H2SO4, o que é H2SO4? É ácido sulfônico. Ou Ácido sulfúrico, sulfúrico. desculpa. Me é a simplificação de grupo metil, tá? CH3. O que é CH3 duas vezes SO4? Alguém tem ideia do nome disso? Seria ácido metanosulfônico, alguma coisa assim?
Não, metano sulfônico é outra coisa. Outra coisa? Ah, então, sei não. Isso chama-se sulfato de dimetila. Tá? Grupo SO4 é o sulfato. Tirei os 2 hidrogênios, botei 2 CH3. Sulfato de dimetila. Os hidrogênios do ácido sulfúrico não são hidrogênios ácidos? São. Portanto, estes grupos metila ligados ao enxofre, eles têm densidade de carga positiva. Eles têm um delta mais bem alto. Da mesma forma que aqui, ó. Quando tem iodeto de metila, o iodo não é delta menos e o carbono não é delta mais? Não é assim que ele reage com o nitrogênio, que tem par de elétrons? Sim. Sim. Aqui é a mesma coisa. Esse grupo metil ele vai estar ligado ao oxigênio do sulfato. O oxigênio tem densidade de carga negativa e o grupo metila tem densidade de carga positiva. Ele faz a mesma função do CH3Br, do CH3Cl e do CH3I. Tá? É a mesma função. Na prática, né, a gente usa ou o iodeto de metila, que é o que eu sempre uso aqui, ou sulfato de dimetila. Tá? Eu gostava mais de usar iodeto de dimetila. Desculpa, iodeto de metila, porque para purificar depois é mais fácil. Mas eu já trabalhei também com sulfato de dimetila. Tá? Então aqui você precisa usar uma base. Aqui embaixo está melhor explicado, né? Eu tirei do livro, tá? Não inventei nada. Você usa uma base como hidróxido, né? Que nem tem aqui embaixo, e tira esse H+ daqui. E aí a carga negativa do nitrogênio vai atacar o grupo metila e sai sulfato. Então você faz uma reação de metilação do nitrogênio. Tá? Eu já fiz reação de metilação de oxigênio com isso, não de nitrogênio, eu já fiz de oxigênio. Funciona da mesma forma que o iodeto de metila. Tá? O iodeto de metila é uma reação mais limpa. O sulfato de metila gera subproduto que depois para você eliminar é mais chato. Mas o sulfato de metila é mais barato que o iodeto de metila. Então a gente tinha os dois lá, já trabalhei com os dois várias vezes, mas eu gostava mais de usar o iodeto de dimetila. Por que a gente não usa o clorometila e o bromometila? Porque são gases, então a gente evita usar. Né? Então acaba usando mais o CH3I ou o sulfato de dimetila, que tem um ponto de ebulição bem alto. Tá? O problema do sulfato de dimetila é que ele é incolor, mas só dele ficar guardado dentro da garrafa, ele vai oxidando, vai ficando preto. Então, antes de usar, você precisa destilar, porque ele parece um piche. Aí você destila, ele sai bonitinho, incolor, aí você usa no momento da reação. E reparem que aqui embaixo a rota sintética é completamente diferente, mas no final, ó, mesma coisa. Vai tirar esse H aqui, com uma base, e com sulfato de dimetila vai colocar o grupo metil aqui embaixo. Vocês podem ver que a última etapa das duas reações é a mesma. Tá? Poderia colocar nas sínteses que eu faço, aí que eu dou em aula para vocês, eu poderia usar o sulfato de metila sim, né? Mas a gente acaba usando mais os aletos de alquila, mas também poderia ser utilizado naquela que eu fiz à mão. Tá bom? Alguma pergunta ou posso passar para o próximo? Posso passar? Então vamos lá. Próxima classe que possui aquele mesma estrutura fundamental, succinimidas. Separei dois exemplos para vocês olharem a estrutura, depois a gente faz a retrossíntese com um deles. Então, um fármaco importante dessa classe, fensuximida. Outro, etosuximida. Então, o sufixo imida, né? Na verdade, até mais, né? Suximida, né? O sufixo suximida indica que esses compostos fazem parte das succinimidas, tá? São parecidos, né? Pó branco, esbranquiçado. Um deles parece com aspecto ceroso, o outro é inodoro ou praticamente inodoro, pouco solúvel em água, enquanto que o de baixo, a etosuximida, é bastante solúvel em água. Então, primeira pergunta, por que esse da esquerda chama fensuximida e o da direita chama etosuximida? O que vocês veem nessas estruturas que fazem com que eles tenham esse nome?
O grupo fenil, professor? Qual deles, ô Ricardo? Fenil e outro tem um etil. Isso. Então, a fensuccimida tem o anel aromático, o grupo fenil, enquanto que a etossuccimida tem o grupo etil. Perfeito. Quem é o X? Quem é o grupo X que a gente modificou aí, ó? Nas hidantoínas era NH, nas oxazolidinodionas era oxigênio. E agora nas succinimidas, quem é o grupo X? É um carbono. É um carbono, é um CH2, né? Então o grupo X é aqui, ó, tá? Vou até abrir mais um outro aqui, peraí. Vai mudar aqui a página para vocês, mas acho que fica mais fácil. Então tá aqui, ó. Ó, grupo X. Nas hidantoínas, aqui em vermelho, NH, oxazolidinodionas, oxigênio. E agora, succinimidas, troca o X por CH2, tá? Aí, outra pergunta. Ele fala que a fensuccimida é ligeiramente solúvel em água, ou seja, praticamente não é solúvel em água. Enquanto que a etossuccimida é muito solúvel em água. Por que essa diferença de solubilidade? Quem que vocês acham que é o culpado? Para mim é o fenil aqui, né, professor? Sem dúvida, né? O grupo fenil é volumoso, formado só de carbono, hidrofóbico, né? Então, esse grupo fenil hidrofóbico é que causa essa baixa, né? Ou praticamente insolúvel em água, né? Certamente é culpa do grupo fenil. Outra pergunta. Se vocês vão ver que a retrossíntese deles vai ser parecida com as anteriores, né? Afinal, é a mesma estrutura geral. Essa retrossíntese de succinimidas, ela vai ser mais curta, né? Mais simples ou mais complexa que as anteriores? E por quê? Bom, professor, acho que vai ser quase a mesma, né? Você acha que vai ter mais ou menos o mesmo número de quebras que os anteriores? Peraí. 2. Das hidantoínas para as oxazolidinodionas, a gente diminuiu uma, né, Gabriel? Sim, foi só o. E aí, para esses, vai ficar mais ou menos igual ao outro ou não? Ah, vai, né? Porque na cadeia lateral tem carbono, né? A gente não quebra, né? Eu acho que diminui uma, professor. Vai diminuir mais uma, né, Gabriel? Ah, Ó, sim, é óbvio. É porque eu imaginei, tipo, você perguntou. É é porque realmente. é carbono agora, né? Então, quando aqui no lugar do CH2 era NH, a gente quebrou aqui em cima e do lado. Quando foi oxigênio, no exemplo anterior, a gente quebrou só aqui do lado. E agora que é CH2, você concorda que não vai poder quebrar nem aqui em cima, nem aqui do lado? Não vai poder. Não vai poder quebrar, é tudo carbono. Então, por exemplo, faz aí mentalmente. Daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo. Olhando aqui, né, faz com um, depois pensa no outro. Quantas quebras a gente pode fazer na fensuccimida, né? Quantos equivalentes sintéticos seriam gerados? E na etossuccimida? Dá uma pensada aí, dá uma olhada, vê quantas quebras você pode fazer e quantos equivalentes sintéticos a gente obtém em cada caso. Eu acho que a gente só obtém 2, né, professor? Em qual caso? Dois. Nos dois, acredito Não, eu. não, Não? nos dois não. Olha a diferença que tem aí Ah, nos não, dois. não, eu esqueci do carbono ali embaixo. Não, aí vai dar Isso. 3 Vai dar 3 em quem? na fensuccimida. Na etossuccimida, Só 2. só 2. Ou seja, nas hidantoínas a gente fez mais quebras, diminuiu uma nas oxazolidinodionas e agora diminui mais uma. Mas as quebras que são possíveis de serem feitas serão diferentes daquelas que a gente já fez nos outros casos? Não, né? Iguais. Você vai quebrar de novo a ligação entre nitrogênio e carbono. Afinal, se o grupo fundamental é comum, essas quebras nem podem ser tão diferentes assim, né? Deixa eu abrir aqui que está fechado. Succinimidas. Espera aí que já está abrindo mais uma página. Então, olha só. Eu peguei
aqui para pôr nos exemplos, a fensuximida. Porque pegar etosuximida, a gente só ia ter 2 equivalentes. É muito simples. Então, aqui, ó. Fensuximida. Eu não fiz essas mesmas 3 quebras aqui no exemplo anterior? Ó. Não foram as mesmas 3 quebras? Claro, aqui tinha mais uma, né? Mas essas 3 quebras que tem nas succinimidas não são as mesmas 3 que tem na trimetadiona? Correto. As mesmas 3. Ou seja, é uma quebra a menos do que eu tenho na trimetadiona. Tá? Ou seja, mais simples ainda, né? Aí você olha os equivalentes sintéticos que eu desenhei, né? São quase iguais ao que vocês acabaram de ver nas oxazolidinodionas. E a ordem da síntese vai ser diferente daquela que a gente acabou de fazer? Vai mudar a ordem de síntese em relação à anterior? Acho que não, professor. Não, vai ser tudo a Não. mesma coisa. Como é que a gente vai... Ó, então, o nitrogênio é mais eletronegativo, né? Então, eu coloquei 3 Hs. Fiz 3 quebras no nitrogênio e pus 3 Hs. No carbono, C duplo eu pus cloro e cloro. E no CH3 eu pus iodo. Tá? Então, no final, tem que sobrar 3 hidrogênios, 2 cloros e um iodo. Qual é a primeira reação que a gente tem que fazer aqui? CH3 e nitrogênio. Que é O o 3 e CH3 2. e o nitrogênio. O 2 e o 3, né? Isso. E aí vai sobrar o que dessa reação do 2 com o 3? HI como Vai subproduto. sair HI e vai formar a mesma amina que formou aqui, não é? Ó? Vai formar essa mesma amina aqui. Não vai ser a mesma coisa aqui? Correto. Ó, idêntico, né? As coisas começam a se repetir, né? Formou a mesma coisa. Tá bom. Obviamente que depois você vai colocar o equivalente número 1. Pergunta, vai reagir de qual lado primeiro? Qual dos cloros vai ser substituído primeiro? Meio que tanto faz, não? Tanto faz, os dois são iguais agora, né? Não tem um lado que seja diferente do outro. Então, aqui você escolhe se vai entrar primeiro no carbono da esquerda, se vai entrar, ou se vai entrar primeiro no carbono da direita. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Eu coloquei primeiro no carbono da esquerda. Até porque, entrando no da esquerda ou no da direita, você vai formar uma amida, de qualquer jeito, né? Então, ó, a amina entrou aqui no da esquerda, saiu HCl, né? Formou uma amida, que é secundária. E depois, na última etapa, tem a ciclização dessa amida com o cloreto de ácido. Aí formou uma amida terciária, né? Já não é bem uma amida, é a trimetadiona, tá? Ou seja, conforme vai passando, vocês vão vendo que as coisas vão se repetindo, elas não vão ficando diferentes nem mais difíceis. Vai repetindo um padrão de retrossíntese e síntese. Não vai dar tempo de falar hoje o próximo e o último deste grupo fundamental, que são as aciureídas. Vai mudar muito em relação a todos esses 3 que a gente já viu? Não, não vai mudar muita coisa não, tá? Então, a gente parou aqui, né? Fensuximida, síntese. Aí aqui já vai começar na mesma página a retrossíntese de aciureídas, mas eu não vou começar isso agora, tá? Eu tenho alguns outros recados para passar. E deixa eu voltar aqui para a apostila, só para ver onde a gente parou na apostila. Então, características físicas, né, da fensuximida, da etosuximida. E na próxima aula a gente vai começar na página 77 com acilureídas. Tá? É daqui que a gente vai continuar. Então, marca aí para mim, página 77. E aí, certamente, na próxima aula, a gente termina esse capítulo, sem dúvida, e provavelmente já inicia o próximo capítulo. Acho que vai dar tempo, sim. Tá? Então, é o seguinte, posso fechar essa tela aqui? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Vou parar a apresentação, voltar aqui para a tela principal. Ó, seguinte. Hoje a gente está terminando aí 3 semanas, depois da P1 tem mais 3, até chegar a P2.
Vocês sabem que à noite é mais corrido que de manhã, porque eu tenho mais grupos para apresentar seminários, né? Inclusive é o dobro o número de grupos. Além de noite ter turma A e B, e de dia só tem uma turma para laboratório. Então, tudo à noite é mais corrido e é mais demorado. Então, é o seguinte, a gente tem aula agora. Quarta-feira que vem laboratório, sexta-feira que vem online sem seminário, dia 29. E na primeira sexta-feira de novembro, né, na primeira quarta de novembro é dia 4, é a última aula prática, e dia 6 é aula teórica de novo, sem seminários. E aí na última semana, a gente tem 2 seminários para apresentar na quarta-feira, dia 10, e eu vou ficar com vocês a noite toda, então vai ter aula teórica e apresentação de seminários, tá? E aí para a última sexta, dia 12, ficaria só para aula teórica. Porém, dá tempo de terminar, tá? Dá tempo de terminar. Só que no dia 12, eu vou precisar ir lá na faculdade e dar uma aula extra para o segundo ano. E essa aula que eu vou dar para eles é aquela aula depois do intervalo, das 8h50 até as 10h30. Então é o seguinte, para eu não correr risco, para eu não ficar apertado, quer dizer, eu não sei se eu vou dia 5 ou dia 12, né? Eu dependo do Edson. O Edson que está me cedendo a aula dele, eu acho que eu vou dia 12. Mas se ele falar que ele quer me dar aula do dia 5, eu vou ter que ir dia 5. Enfim, eu confirmo para vocês mais perto. Então, o que eu vou fazer? Para a semana que vem, na sexta-feira, dia 29, eu vou dar meia hora de aula a mais. Tá? Eu vou começar às 7h30 e vou até esse horário, 9h30. Tá? Não tem seminário, então a aula vai render bem mais. Se no dia 5, né? 5 de novembro? 5. Desculpa, a aula prática é dia 3, quarta-feira, a aula teórica é dia 5, na sexta. Se no dia 5 eu não for dar aula lá para o segundo ano, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar aula das 7h30 às 9h30. Por quê? Porque eu gostaria de chegar na última sexta-feira, dia 12, com a matéria já encerrada. Eu prefiro chegar lá com a matéria concluída do que eu chegar lá e ter que correr para terminar a matéria no último dia. Até porque, nessa última sexta-feira de aula, dia 12, eu teria que marcar a aula de vocês das 7 até mais ou menos umas 8h15, para eu poder terminar com vocês e ir para a faculdade para dar aula presencial lá, né? Sair de casa, pegar o carro e trabalhar. Então, a aula da última sexta teria que ser das 7 às 8h15. Então, eu vou fazer as próximas 2 sextas-feiras com meia hora a mais de aula cada sexta, né? Já estou pegando aí 15 a 20 minutos a mais toda sexta, vou pegar meia hora nas últimas 2. E aí, se na última sexta eu já tiver terminado o conteúdo, ótimo. Já trabalhei a mais essas sextas-feiras todas para repor esse horário. De qualquer forma, mesmo que eu acabe a matéria antes, né? Vamos supor, acabei a matéria na quarta, junto com os seminários do grupo 9 e 10. Aí na sexta-feira, eu fico aqui de plantão à disposição. Eu ligo o computador às 7. Se alguém quiser entrar para tirar dúvida, fazer pergunta, tirar dúvida para a prova, tirar dúvida de exercício, a gente pode usar esse horário para tirar dúvida, tá? De modo com que não atrapalhe nem a vocês, nem ao segundo ano que eu vou precisar repor isso. Porque com vocês é fácil, como vocês não têm aula antes, eu posso começar mais cedo, um pouquinho mais cedo cada dia, no final do mês, já deu no mínimo uma aula a mais, né? Ou até mais. Mas eu não tenho outra folga na semana. O meu único horário livre é sexta, né? Enquanto eu não estou em aula com vocês. Então, para que nenhum ano seja prejudicado e termine o ano sem que eu consiga terminar todo o conteúdo, principalmente segundo ano, e tem muito feriado de segunda e terça, então eu vou fazer esse esquema, tá bom? De qualquer forma, começo da semana eu coloco lá no grupo, ó, pessoal, não esqueçam que sexta-feira nossa aula vai começar às 19h30. Eu boto um aviso lá no grupo para vocês não esquecerem, tá? Ficaram faltando, então, 2 apresentações de seminários, né? Grupos 9 e 10, os últimos 2, que estão marcados para o dia 10 de novembro, quarta-feira, lá no presencial. Então, só relembrando, né, que um aluno já me perguntou hoje, vocês precisam levar o data show, ou desculpa, vocês precisam levar o notebook, né? Um do grupo tem que levar um notebook para a apresentação. O data show eu pego lá na faculdade, mas preciso que um componente do grupo leve o computador com a apresentação.
Feito? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo, então? Então tá bom. Então, semana que vem, na quarta-feira, vejo a turma A. Última aula prática do ano da turma A. Né? Vamos finalizar a benzocaína. E sexta-feira que vem, 7h30 aqui, para continuarmos com o conteúdo da teoria. Uma boa noite a todos. Obrigado aí pela presença e um bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, prof. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.